vai haver uma mudança no recebimento desses pacientes que vierem de outras cidades ou até de outros estados. Todos terão que passar pela Central de Regulação de Leitos do Piauí. A Gorete Santos está lá no HUT e vai falar para nós o que é que essa mudança significa, porque vai mexer com todo o estado do Piauí, uma banda do Pará, Maranhão, Tocantins, enfim, vai mexer com a comunidade grande. Boa tarde, Gorete Santos. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal do Piauí. A intenção é que essa central de regulação de leitos, que na verdade já está em funcionamento aqui no estado do Piauí, ela traga muitas mudanças, principalmente aqui para o Hospital de Urgência de Teresina, que é a maior porta de entrada das pessoas que precisam de urgência. O que acontece? Hoje, muitos pacientes não deveriam vir para cá, para o Hospital de Urgência de Teresina, porque precisam de um tratamento que não se trata de traumas, tratamento, por exemplo, às vezes de diabetes, de problemas cardíacos, e acaba ajudando a superlotar o Hospital de Urgência de Teresina, a dar uma morosidade maior no atendimento de todos os pacientes e provocando o caos que todos nós já conhecemos. Nós vamos conversar com o diretor do Hospital de Urgência de Teresina, o doutor Gilberto Albuquerque, que pode nos trazer mais informações, ele que tem propriedade para falar o que de fato vai acontecer a partir de segunda-feira com essa mudança. Na prática, como que vai funcionar esse sistema a partir de agora, doutor Gilberto? Boa tarde. Boa tarde. Essa medida para o HUT ela é uma medida muito boa, para os pacientes é uma medida ótima. Por quê? Os pacientes deixarão de ficar bolando para cima e para baixo, como é usado na linguagem popular. O paciente que precisar do atendimento médico em Teresina, a cidade de origem dele vai telefonar para a Central de Regulação de Leitos, vai descrever a necessidade do paciente, a Central de Leitos vai definir para qual hospital esse paciente deve ir. Emite um número, uma senha chamada, que fica com o paciente e a outra ele manda para o hospital de origem, para onde o paciente vai ser encaminhado, de destino. Ou seja, essa não é uma função da vítima, por exemplo, de um acidente de trânsito, ou que está sofrendo algum problema de saúde, e nem do familiar. Ele vai ter que se dirigir primeiro a um hospital daquele município ou outro hospital aqui de Teresina para dar início a esse procedimento, é isso? Não, quando você está socorrendo uma vítima de acidente, um trauma, você leva para o hospital mais próximo. Pode ser qualquer hospital, contanto que seja o mais próximo. A partir daí é que este hospital vai ligar para a regulação de leito e definir para qual hospital esse paciente será encaminhado. O Amadeu tem uma pergunta para o senhor, pois não, Nós estamos mostrando aí a Central de Regulação de Leitos, que já está funcionando, mas não havia esse protocolo. Ele não estava operacionalizado esse novo protocolo que o doutor Gilberto está falando aí. E o que eu queria saber é uma coisa, doutor Gilberto. Será que não se está criando mais uma burocracia para o atendimento das pessoas? Vou dar um exemplo. Se alguém está acidentado e é um caso de urgência, de emergência, onde os minutos podem separar a vida e a morte. E aí você vai procurar um hospital, aí o hospital liga para a Central de Regulação, aí a Central de Regulação, bom, esse caso encaminha para o HUT. Esse tempo perdido não pode significar um tempo entre a vida e a morte, doutor? O Amadeu pergunta se esse procedimento ele não vai aumentar a burocracia no atendimento ao paciente. Ele cita um exemplo no caso de um acidente de trânsito, por exemplo, em que a pessoa está entre a vida e a morte. Esse tempo em que a pessoa vai levar para acionar um hospital, para daí acionar o HUT ou uma outra unidade de saúde, não pode acabar pondo em risco a vida desse paciente? Aí é onde está. Os pacientes morrem mais quando eles são removidos de forma inadequada. O que a gente acha que atender um paciente num determinado local e levar para um hospital específico, as sequelas ou o número de óbitos e complicações é maior. A conduta é, precisou socorrer um paciente, leve para o atendimento médico mais próximo.
Isso salva muitas vidas, diminui muitas sequelas. Os primeiros atendimentos não são cirurgias, não são os procedimentos que o HUT realiza. O primeiro procedimento é a estabilização do paciente. Isso é feito em qualquer unidade de saúde, esses primeiros cuidados. Esses sim salvam vidas e evitam sequelas. Agora, doutor Gilberto, no caso de um acidente de trânsito aqui em Teresina, por exemplo, em que o primeiro atendimento é feito diretamente pelo SAMU e esses pacientes automaticamente eles são trazidos para o HUT, muitas vezes nem sabe quem são os familiares. Eles continuam com essa responsabilidade, o SAMU continua com esse contato direto ou ele também vai ter que levar para uma outra unidade de saúde anteriormente? Não, meu bem, o paciente só precisa vir referenciado quando ele vem de um outro hospital. Paciente acidentado, baleado e atropelado, o SAMU já sabe a gravidade e já leva para o hospital. O SAMU, na verdade, ele já faz esse procedimento que a regulação de leitos vai fazer. A regulação de leito vai trabalhar agora, são pacientes que estejam em um outro hospital, já tenha sido atendido e que precise de outros cuidados. E aí é onde entra a central de regulação de leitos, para encaminhar o paciente para o tratamento definitivo. Esse paciente, repito, já foi realizado o primeiro atendimento. O tratamento sequencial é que a regulação de leito vai orientar. Nós temos mais uma pergunta do estúdio. Gorete, rapidinho. Hoje o HUT recebe, em média, 220 pacientes por dia. Com essa nova medida, a partir de segunda-feira, a diminuição de pacientes atendidos será em que proporção? Ele quer saber a proporção da diminuição de pacientes que devem vir para o hospital de urgência Teresina, de acordo com os dados que você já tem de mais de 200 pacientes por dia, doutor Gilberto. Já tem esse levantamento, essa previsão? Dentre esses 220 em média que a gente atende por dia, pelo menos 30 vêm de forma inadequada. São pacientes que, se esperassem nas suas cidades, já seriam transferidos para um hospital que faria o seu tratamento específico. Como nós não temos essa regulação de leito, eles vêm primeiro para o HUT e aqui ficam esperando, muitas vezes numa maca, numa cadeira de roda ou nos corredores, até que a gente consiga uma vaga para eles. Então, a partir do dia 1º, esses pacientes não mais virão dessa forma. Eles já virão para Teresina, assegurados qual é o hospital que vai tratá-los, qual é o leito que eles vão se internar e qual é a equipe médica que vai cuidar deles. Ou seja, é tudo de bom para o paciente, é que seja definido as responsabilidades. Gorete. Pois não. É que eu tenho uma última dúvida. É o seguinte, essa central de regulação ela é do Piauí. Quando o problema for aqui em Caxias, em Peritoró, ou for no Tocantins, como é que vai ser? De lá também eles ligam para a central de regulação de leitos, porque muitos dos pacientes que chegam aí ao HUT vêm de outros estados. Como é que vai funcionar isso para pacientes de outras regiões? Amadeu pergunta a respeito de pacientes de outros estados, por exemplo, Pará, Maranhão, porque a central de regulação de leitos é do estado do Piauí. Esses pacientes que vierem de outros estados, eles também terão que entrar em contato com a central de leitos aqui do Piauí anteriormente, doutor Gilberto? Com certeza, qualquer paciente que vier de outro hospital precisa vir via regulação de leitos. Nós temos problema com o Maranhão, que o Maranhão tem sua própria regulação. E alguns pacientes estavam vindo para cá num número até significativo. Então, a partir do dia 1º, esses pacientes do Maranhão ou de outros estados não terão acesso ao HUT porque eles não têm senha. E só terá acesso o paciente que já trouxer o número de atendimento dado pela Central de Regulação de Leitos. Muito obrigada, então, doutor Gilberto Albuquerque, pelas informações. Inclusive, essa questão da regulação entre os estados, Amadeu, em meses anteriores, nós já havíamos anunciado essa mudança, inclusive, para os pacientes oncológicos, por exemplo, já que o Piauí também recebe muito paciente do Maranhão. Nós tivemos problemas de repasse de recursos do Maranhão para o Piauí em relação a esses pacientes. E, na época, o secretário de saúde do município, o doutor Noé Fortes, havia falado que esses pacientes também só seriam recebidos através dessa regulação entre os estados. Agora, isso acontece também
com o serviço de urgência. Amadeu.